ela vai ser uma aula breve, pessoal, porque é mais ou menos uma conversa e uma revisão sobre os conteúdos, tá? Eu quero estar revisando, explicando um pouquinho mais sobre matrizes para vocês. Bom dia a todos, aguardar até 9h35 para dar início. Pessoal, vou pedir, vocês podem estar indo lá no grupo, chamem os colegas de vocês, é a turma de segundo B e segundo C, então convidem, ainda tem só 6 alunos, vamos aumentar esse número de participantes que quanto melhor para vocês, tá? Pessoal, 9h35 eu vou dar início, que como vocês sabem, horário, logo após tem outra reunião, então não dá para enrolar. Bom dia a todos. Pessoal, eu tive essa semana já recebendo algumas atividades recebidas da terça-feira. Pude perceber a dificuldade de vários alunos e esse momento aqui vai ser para esse tira dúvida. Peço desculpa pela terça-feira não ter sido postado a gravação da aula, mas durante o momento de gravação lá no colégio, tanto o meu celular quanto o celular do professor Tawan que a gente estava utilizando para fazer as gravações lotaram a memória, por mais que tentamos excluir, limpar, não houve tempo hábil para fazer as gravações. Já estamos pensando em uma nova forma disso, porque a gente está com tudo arquivado ainda do ano passado nos nossos celulares, então não está mais suportando a memória. Pessoal, o conteúdo de vocês esse bimestre, ele é um conteúdo muito bom de se trabalhar. Ele é conteúdo que a gente fala de matrizes. Pessoal, basicamente, o que é uma matriz? Alguém pode me falar, tem alguma ideia, quando a gente fala em matriz, o que remete isso? O que, que vocês pensam? Alguém, pessoal, vai falar? Vamos participar, gente. Participação é legal. Pode escrever no chat se quiserem.
Ninguém leu o material lá que eu mandei para vocês? Lá estava na primeira coisa falando que era uma matriz. Eu só não sei falar lá, mas eu tô lendo aqui. É. Matriz M de X, N é uma tabela de N números reais dispostos em M linhas, filas horizontais e N colunas, filas verticais. Exatamente. Mas de uma forma mais simples, falando, uma matriz, pessoal, nada mais é do que vocês organizarem em uma tabela valores. Como Lavínia colocou, a função que relaciona dados dos números. Por que que existem as matrizes, pessoal? As matrizes é uma forma de simplificar um conjunto de dados, um conjunto de valores. E para isso, a gente define as matrizes em número de colunas e em números de linhas. Pessoal, como vocês sabem, as linhas sempre estarão na linha horizontal. Colunas na forma vertical, vão estar em pé. Mas, professor, na prática, aonde eu posso falar que existem matrizes? Pessoal, se cada um pegar lá seu celular e lá naquela parte de criptografia, código de segurança, todos os códigos eles estão dispostos em uma forma de matrizes para poder simplificar. Por que que eu falo que eles usam isso? Pessoal, é uma forma matemática de organizar dados. É uma forma matemática de organizar uma sala de aula. É uma forma matemática de organizar tudo. Sabe onde tem um outro exemplo de matrizes onde vocês veem direto? Na sala de aula. As fileiras de carteira, quando estão totalmente alinhadas, elas formam um sistema de matrizes. Não com número, mas com vocês ali estar alinhado, formando, quase pode-se dizer, em forma de tabela. Pessoal, aqui eu coloquei 3 tipos de matrizes. Pessoal, as matrizes, elas podem ser definidas, utilizadas, eu utilizando esses dois chavezinhas aqui, corchetezinhos, esses dois corchetes, parêntese ou apenas dois traços para representar. Pessoal, sempre que houver a representação de matrizes, vocês podem representar utilizando uma dessas 3 opções: corchetes, parênteses ou dois tracinhos representando. Pessoal, mas como é dado a ordem das matrizes? Eu lembro que eu coloquei bem uma questão dessa para vocês. Pessoal, a matriz ela é nomeada a partir do seu número de linhas e número de colunas. Observem aí no exemplo A. Todo mundo está conseguindo visualizar aí a transmissão de tela, pessoal? Só para mim saber, eu esqueci de fazer essa pergunta aí no começo. Sim, Raul, eu tô até com o caderno aqui no sol quente aqui para escutar sua aula. Que maravilha. Isso é bom, gente. Mas hoje está friozinho, um solzinho faz bem. Vitamina D. Então vamos lá olhar essa daqui. Essa minha primeira matriz, que eu falei que é a matriz A, ela tem quantas linhas, pessoal? Tem uma e depois tem a segunda linha. A primeira linha é composta por quais valores? 1, -2 e 3. A segunda linha é composta pelos valores 0, 4 e 2. Essa matriz eu chamo ela de matriz de ordem 2 por 3. Por que de ordem 2 por 3? Eu tenho duas colunas e duas linhas e 3 colunas. Olha as minhas colunas. Primeira coluna, 1 e 0. Segunda coluna, 2 e 4. Terceira coluna, 3 e 2. Todo mundo conseguiu compreender essa parte aí primeiro, gente? Sim, A minha próxima matriz é uma matriz de ordem 2 por 2. Por que que é uma matriz de ordem 2 por 2, pessoal? Porque ela é composta de duas linhas e duas dos colunas. colunas. Pessoal, as matrizes que possuem a mesma quantidade de colunas e a mesma quantidade de linhas, ela recebe um nome especial.
Se atentem a isso, porque isso vai ser muito importante posteriormente. Toda matriz que tem o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas, eu falo que ela é uma matriz quadrada. Se ela tem 3 linhas e 3 colunas, matriz quadrada. 4 linhas e 4 colunas, matriz quadrada. 5 linhas e 5 colunas, matriz quadrada. E assim por diante. Se ela for representada pelo mesmo número de colunas e mesmo número de linhas, sempre vai ser definida de matriz quadrada. Representei aqui, pessoal, coloquei aquilo para você a mesma definição, que uma matriz pode ser representada por colchetes, parênteses, ou 2 barras verticais, ou somente uma, não tem necessidade de sempre ser 2. Pessoal, sim? Alguém vai falar alguma coisa? Então, dando continuidade. Pessoal, as matrizes costumam ser representadas por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Acompanham de 2 índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna que ocupam. Olha a minha matriz aqui, A. O primeiro elemento, ele está na primeira linha, primeira coluna. Todo mundo conseguiu ver aí o A11? Estão Sim. conseguindo visualizar, pessoal? Por que eu falo que é a 11? Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Olha o elemento A21. Por que ele é A21? Alguém pode me dizer? Pode abrir aí o áudio, falar. Eu, né? Sim, pode falar, Raíssa. Tá na segunda. Ai, meu Deus. Tem 2 colunas. Não. Não, Tem 2 linhas e uma coluna? exatamente. Ele ocupa a posição da segunda linha na primeira coluna. Se eu for lá no A31, ele não está ocupando a terceira linha e a primeira coluna? Sim. A mesma coisa vai acontecer com a A12. Ele está ainda na primeira linha, ocupando a segunda. Coluna. Depois eu vou para a terceira, aqui, A22. Segunda linha, segunda coluna. Pessoal, vocês estão conseguindo compreender isso daí para mim direitinho? Pelo menos eu sim. Você me Os explicou. demais estão conseguindo entender? Ótimo, pessoal. Então, esse A33, vou aleatoriamente aqui pedir um aluno para falar para mim. Marielle, o A33, ele representa o que para mim, por favor? Pode falar no chat Nossa, também, se não quiser. na terceira linha e na terceira coluna? Exatamente. Acho que então todo mundo conseguiu pegar bem isso. Vamos dar Eu ainda continuidade. não compreendi. Então vamos aqui, Fernanda. Olha aqui. A11. O A11, ele não está na primeira linha? Sim. E ele também está na primeira coluna. A11, ele dá a representação. O primeiro valor me diz em qual linha ele se encontra e o segundo valor em qual coluna. Olha lá o A21. Ele se encontra em qual linha, Fernanda? Na segunda. E qual coluna? Primeira. Primeira coluna. Agora vamos variar aqui e vamos lá no A23. Ele está na terceira linha e segunda coluna. Opa, ele está em segunda linha e terceira coluna. Exatamente. Conseguiu compreender agora? Qual seria a relação entre esses números? Como assim, em relação ao que você quer me dizer? Isso daí é apenas para você manter localização. Por que a localização? Assim como em um plano cartesiano você não tem as coordenadas para você encontrar os valores, em uma matriz você precisa também dessa localização. Imagina se eu colocasse uma matriz com 10 linhas e 10 colunas.
eu teria que, em algum momento, passar uma localização para você encontrar um valor. Encontre para mim o valor de A72. Então, seria um valor que estaria na 7ª linha, na 2ª coluna. É como se fosse uma coordenada para você poder encontrar esses valores. Entendi, então. Tá ok. Hein, professor? Então, Sim. se fosse 7, a terceira estava na terceira. Sim, Cleide. Você pode repetir aí? Ficou cortado sua fala. Cleide? Não sei se ela está participando ainda, pessoal, se deve ter sido a internet dela caiu. Eu vou dar sequência. Assim que ela retornar, a gente volta nessa parte. Alguém mais está com dúvida ou não conseguiu compreender essa parte de localização aí, pessoal? Posso dar sequência ou querem que volte aí um pouquinho? Pessoal? Pode dar sequência por mim. Tá ok. Cleide, você retornou Ok. já? Parece que você está online agora de novo, Cleide. Qual era a sua dúvida para a gente poder dar sequência? A internet dela deve estar ruim, Raul, porque eu também Eu estou aqui acho na que ela casa do foi. vizinho por Acho que causa o de sua áudio. aula. Pergunta ela se o áudio dela tá mutado, sei lá. Cleide, seu áudio está desligado. Não sei, assim que ela voltar, ela pode mandar pelo chat, a gente volta, não tem problema em voltar. Falamos aqui da representação. Pessoal, isso tudo que está sendo falado aqui é só uma parte matematicamente falando, mas daquilo que eu falei para vocês, da relação de como é criada uma matriz. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Uma matriz A, aonde? Pessoal, olhem isso. Isso daqui, vários matemáticos fazem essa alteração. Uns utilizam M por N e outros utilizam I por J. O I representa a linha. O J representa a coluna. Observem esse caso aqui. Eles falam, sejam dados uma matriz A e J 2 por 2, onde A e J é igual 2 vezes I mais J. Genericamente falando, temos a matriz A, onde, se ele fala que é uma matriz de ordem 2 por 2, ela vai ter quantos elementos, pessoal? 4, não é? 2 linhas e 2 colunas. Então, teremos o elemento A11, A12, A21 e A22. Utilizando a regra de formação dos elementos dessa matriz, temos, pessoal, isso daqui se parece muito com uma função de primeiro grau e de segundo grau quando a gente começa a substituir. Observem lá, ele já deu a equação 2i mais j. Sempre vamos estar pegando os elementos e substituindo. Olha lá no primeiro. A11 é igual. A fórmula é dada 2 vezes I mais J. Qual é o valor que temos para I, pessoal? Primeiro, não é 1? Observem lá a relação. Não é dada A e J, a coordenada não é A11. Qual o valor que a gente tem para I? Vai ser 1. O valor para J vai ser 1. Vamos substituir. 2 vezes 1 mais 1 é igual a 3. Todo mundo conseguiu interpretar essa relação aí? Para mim voltar para me dar sequência? Então, vamos voltar aqui. Vitória, Fernanda e os demais também. Observem aqui. A coordenada é dada por A, por I. O valor de A é o elemento. E
e J. O I representa em qual linha se encontra. O J representa em qual coluna ele está. Já foi dado a função que representa. A e J é igual a 2 vezes I mais J. Lembram que lá no começo eu passei a relação matemática das suas coordenadas? Estão vendo aqui as coordenadas de novo? Então, se eu falasse aqui para vocês, o primeiro elemento, A e J, não é 1 e 1? Então, eu venho aqui, no meu caso, e vejo. A matriz representada é dada por A11, A12, A21 e A22. Porque ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. A gente já sabe que os valores são sempre número de linha, número de coluna, número de linha, número de coluna. Qual é a coordenada de A11, pessoal? A linha não é a primeira linha e a coluna não é a primeira linha também? Todo mundo entendeu isso? A11, Sim. o número da linha é 1 e o número da coluna é 1. Quando eu falo de I, eu estou falando I representa o quê? Linha. E J, coluna. E aqui agora eu tenho que substituir esses valores na minha equação. Eu coloquei A11 é igual a 2I mais J. O valor de I equivale quanto? 1. O valor de J equivale a 1. 2 vezes 1 mais 1 é 3. Peguei o próximo elemento, que é qual? A21. Qual é a minha lei? Qual que é o meu valor de I nesse caso, pessoal? O valor da linha. Qual que é a linha? Segunda linha e primeira coluna. Isso. Então, eu vou substituir no I por 2. E por J, eu vou substituir quanto? Por 1. Faço a resposta. 2 vezes 2 mais 1 é igual a 5. Próximo elemento, A12. Vou ter que representar na minha equação novamente o valor de I e o valor de J. O valor de I, nesse caso, é 1 e o valor de J vai ser 2. 2 vezes 1 mais 2 vai resultar a quanto, gente? 4. Agora eu vou para o meu último elemento. O elemento A22. Segunda linha e segunda coluna. 2 vezes 2 mais 2 vai ser igual a 6. 6. Agora a gente vem aqui e vai colocar esses valores em forma de elementos. O valor de A11 ficou a quanto, gente? Deu 3. O valor de A21 deu 5. O valor de A12 deu, gente, 4. 4. E o valor de A22 chegou a 6. Alinhamos todos esses valores em forma de matrizes. Tá ok, pessoal? Entendi tudo. Agora eu entendi. Que bom. Os Ah, é demais. fácil, é porque eu acho que eu tava viajando aqui, eu não dava a entender muito não, mas agora eu entendi. Uhum. Conseguiu entender? Vitória, Fernanda também tinham falado de dúvidas. Pessoal, uma relação que eu vou observar. Vocês lembram que lá no nono ano vocês começaram a entender substituição, primeiro ano função, e um conteúdo está sempre complementando o outro? Para trabalhar um onde envolve outro, vocês já viram anteriormente? Sim. Então, por isso que eu falo que a matemática ela se constrói de grão em grão. Cada conteúdo vai estar complementando o outro. Então, caso sempre fique dúvida, o pessoal pode chamar, pode estar falando para a gente não deixar as dúvidas. Agora, pessoal, eu vou falar
das matrizes especiais. Pessoal, as matrizes especiais recebem esses nomes porque tem uma característica especial, é até lógico, né? Não tem nem sentido, não sei nem quem for o matemático que... Ah, ela é especial porque é especial. É Porque meio você sem gosta lógica. dela. Isso. Mas vamos lá. Entre as matrizes especiais, a gente tem a matriz linha. Quando fala matriz linha, o que remete? Ela vai ter uma única linha. Ela não possui... Se ela tiver duas linhas, ela já não é uma matriz especial. Ela precisa necessariamente ter uma única linha. Todo mundo entendeu isso? O que é a matriz linha? Sim. Tem uma única linha. Matriz coluna. Se a matriz linha é porque tem uma única linha, a matriz coluna porque vai ter uma única Coluna. coluna. E a matriz quadrada, pessoal, é aquela que eu falei para vocês. É a matriz aonde ela tem o mesmo número de colunas e o mesmo tipo de E o linha. mesmo tipo de linha. Isso. Se ela tem duas linhas, ela tem que ter duas colunas. Se ela tem três linhas, ela tem que ter três colunas. Se ela tem quatro linhas, ela tem que ter quatro colunas. Se ela tem 20 linhas, ela tem que ter 20 colunas. Isso daí não tem como variar. Tá bom, pessoal? Tá bom. Pessoal, vamos descer aqui. Isso aqui já falei, não é? Isso aqui a gente só vai ver na próxima semana, quando for cálculos, que a gente vai aprofundar. A matriz nula, pessoal, quando a gente fala que é uma matriz nula, quando a gente pensa em nulo, remete a zero. Para uma matriz ser nula, todos os seus elementos, independente de número de linhas, colunas, eles têm que ser zero. Quando vocês se depararem com uma matriz onde tem somente valores de número zero, ela é considerada uma matriz nula. Ok também? Ok. Agora, dando sequência aqui. Aqui. A matriz diagonal é toda matriz quadrada onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Pessoal, essa matriz diagonal também, vocês não vão aprofundar nela agora, só quando a gente começar a calcular determinantes para vocês entenderem o que são diagonais principais e diagonais secundárias em matrizes, tá? Esse material que a gente está usando hoje, eu passei semana passada, a gente vai utilizar ele na semana que vem. Só vou estar agregando questões, beleza? Uhum. Matriz identidade, também não. Matriz transposta, pessoal, isso daqui é interessante. Matriz transposta, pessoal, é basicamente mudar a ordem das suas colunas. Observem esse exemplo aqui que eu coloquei. E sempre que eu faço a transposta de uma matriz, eu coloco o A elevado a T, para representar que ela foi transposta. Todo mundo entendeu? Sempre que a matriz for transposta, a sua letra, se ela é matriz A, B, C, D, E, F, G, N faz a letra que eu defino, o seu valor tem que ser elevado a... Gente... T, exatamente. E outra coisa, o valor de T tem que ser minúsculo, tá, gente? Não se coloca elevado a valor, a letra maiúscula, tá? Então, voltando aqui a isso, basicamente eu tinha essa matriz aqui de ordem 2 por 3, onde eu tinha duas linhas e três colunas, e eu fiz a alteração dela, eu transpus a minha matriz. Com isso, eu mudei a sua ordem de 3 para 2. Todo mundo entendeu isso? Você só inverte a sua ordem, você inverte os seus valores, tá ok? Então, vamos descer aqui. Matriz simétrica, gente. Quando é simétrico, é porque tem que ser igual.
Qual dos casos, Fernanda? Matriz transposta ou matriz simétrica? Matriz letra aí. A matriz transposta, ela acontece quando você vai fazer alguma operação com matriz e o problema ou o exercício te induz a transportar sua matriz, porque principalmente em alguns cálculos você é impossível trabalhar com ela na sua forma normal. Então, você obrigatoriamente vai ter que fazer a transposta da sua matriz, tá? Isso basicamente o enunciado ou o problema vai te pedir realize a transporta da matriz para poder você executar. Tá bom? E a matriz simétrica, gente, é uma matriz que basicamente ela vai ser igual. Em alguns casos, quando a matriz já é quadrada e você faz a sua transposta, ela não vai alterar, ela vai se manter igual. Independente da alteração, você mexe, vira, transforma, ela fica igual. Ela é totalmente simétrica. É o espelho da outra. Igual quando a gente se vê no espelho, a gente vê algo simétrico, a gente se vê igual. Ou a gente pegar uma circunferência e cortar. São simétricos. Beleza? Posso dar sequência? Ou estou falando bem Pode. rápido? Matriz oposta. A matriz oposta, pessoal, se dá basicamente quando se tem valores negativos. Uma matriz, se é positiva e seus valores são negativos, ou se seus valores são negativos, são positivos. Vamos observar esse exemplo que eu dei aqui. A matriz 3, 0, 4 e menos 1, sua matriz oposta vai ser menos 3, menos 4, 0 e 1. Mas, professor, e o número 0 não tem sinal nem positivo nem negativo. Alguém sabe me falar por quê? Só para relembrar esse conceito, por que o 0 não altera nada? 0 é um número neutro. 0 é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é nulo, ele é neutro. Não tem essa interferência entre valores negativos e valores positivos. Dando sequência. Matriz, igualdade de matrizes, pessoal, é quando basicamente eu tenho duas matrizes e quero igualar para encontrar os seus valores. Observem aqui, dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N ou I por J, são iguais se todos os seus elementos que ocupam a mesma posição são idênticos. Então, ele já falou matematicamente falando que as suas matrizes são iguais. Iguais. Então, se elas são iguais, mas eu não coloquei a letra, eu vou olhar para uma e tentar identificar na outra. Se na minha matriz A, esse elemento aqui é 0 e aqui é C, o C vai valer quanto, gente? 0. 0. E nesse na A, se aqui é B, eu quero identificar no outro, quanto que vai valer B? 3. 3. 3. Gente, vocês estão observando como matrizes não é um bicho de sete cabeças, matrizes é um conteúdo fácil? Uhum. Isso é muito bom. E aqui eu já parti para matrizes. Gente, foi uma atividade muito fácil. Eu não vou fazer a correção dela diretamente, porque nem todos ainda me mandaram a atividade. Depois dessa aula eu vou disponibilizar, mas eu vou comentar algumas questões. Igual a primeira questão, os estudantes do colégio responderam a seguinte pergunta: você prefere matemática ou português? Cada estudante escolheu uma única matéria. As respostas foram computadas e alguns dados colocados no quadro. Lembra que eu falei? Você pode alinhar todos os seus dados existentes em forma de matrizes. Eles pegaram os dados, colocaram em uma tabela e depois transformamos em uma matriz. Gente, quantos estudantes escolheram matemática? Vocês só iam responder, estava muito fácil. Quantos estudantes do sexo feminino responderam a pergunta? Também, gente, foi uma questão entregue de bandeja, não foi? Quantos estudantes ao todo responderam
a pergunta. Gente, outra questão entregue de bandeja também. Eu acho que até agora eu recebi, não teve nenhuma errada dessa daí. Agora, eu observei que houve alguns questionamentos. Aqui, observem a matriz seguinte e respondam. Primeira coisa que ela pediu para identificar. Observe a seguinte e responda. De que tipo ou ordem essa matriz é? Gente, essa daqui ela é uma matriz especial, aonde ela possui 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 3 ou também uma matriz quadrada. Olha aí que fácil essa daí. Não vou responder nem a B e nem a C, porque senão eu vou entregar de graça, mas vou falar uma curiosidade da letra E e da letra F. Ela possui quarta coluna e quarta linha? Não. Se o exercício pergunta se existem valores ou não existem, vocês simplesmente vão responder que não há elementos. Como vai existir elemento na quarta linha e na quarta coluna? Se não existe a quarta linha e nem a quarta coluna, não vai existir elementos presentes. Beleza? Beleza. A questão 3, gente, muito fácil. Gente, houve um errinho de digitação da questão 4. Era com relação à matriz do exercício 1. Gente, não era do exercício 1. Era em relação à matriz do exercício 3, tá? Peço desculpa de novo, porque é muitas salas, eu digito, acabo fazendo à noite, mas na próxima atividade eu vou prestar mais atenção para não acontecer mais esse errinho, tá? A questão 3 era só para escrever os valores em forma de matrizes. Vocês poderiam utilizar parêntese, chaves, 2 tracinhos para representar. Todo mundo entendeu a questão 3 também? Ou tem alguma dúvida aí? Alguém está com dúvida para me explicar? Não, tenho não. Então, vamos lá para a última questão. E a última questão, gente, era só questionamentos. O que significam os números das primeiras linhas? Da primeira linha? Era só você olhar. Na primeira linha estão todas as notas de alguma pessoa. O que significam os números da segunda coluna? As notas de alguma disciplina que está representando. E 3, o que significa o número da terceira linha e da terceira coluna? Também era para você me dizer. Vocês olhariam e representariam. E aí, pessoal, dúvidas, sugestões? Como é que vocês acham? Precisa colocar a anotação da. Oi? Precisa colocar a anotação dessa quarta atividade? Não, não precisa, porque eu não pedi para vocês colocarem aquela anotaçãozinha. Caso eu peça, aí sim vocês coloquem, tá? Ok. Então, pessoal, mais alguma coisa? Pessoal, na próxima semana, já para mim poder me organizar aqui, eu quero tirar uma dúvida com vocês. Eu estou perguntando para as turmas. Pessoal, vocês preferem que eu faça essa live de matemática com vocês na terça-feira ou na sexta? Igual hoje. Terça. Terça. Mais alguém? Terça. Terça, ok. Tá bom, então. Terça. Beleza. Então, na semana que vem, a nossa live vai ser na terça-feira. Eu aviso o horário na segunda, tá? Tá. Ok. Tá. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Por mim, não. Então tá, pessoal. Mais uma Deixa vez. eu tirar uma dúvida rapidinho. Essa atividade aí foi postada lá no grupo? Foi sim, terça-feira. Caso você não consiga encontrar, Marielle, me manda uma mensagem que eu te envio só para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Pessoal, quero agradecer também a participação de vocês aqui hoje na aula. Agradecer também a participação de vocês lá nas provas presenciais. Sei que não é fácil, o momento que estamos vivendo. Foi um pouquinho um momentozinho bom de matar a saudade, mas estou aí para o que precisarem. Dúvidas, não guardem dúvidas, gente. Se tiverem dúvida, pode me mandar. Eu vou estar ajudando, solucionando.
Outra coisa, essa aula aqui, assim que eu conseguir terminar ela, postar no YouTube, eu também disponibilizo a gravação para vocês, tá ok? Uhum. Então, Hein, gente, Raul? sim, Vitória. É, essas aulas valem ponto, né? Sim, sim, as presenças de vocês valem ponto. Quem não justifica a ausência, eu coloco lá uma observação e uma falta também, porque, como vocês sabem, semanalmente são 4 aulas de matemática. Eu conto 2 aulas para as atividades que vocês me enviam e duas frequências, além da nota para a presença, e 2 para as participações das aulas. Se não participam, gente, vocês já vão ficar com falta. Quando não tem justificativa. Se o aluno me justifica antes, questão da internet, tudo isso eu levo em consideração. E Tá Raul, ok? Sim, Thiago. qual é o canal que você. Onde você coloca. Qual é o canal no YouTube que você coloca o vídeo? No meu canal, Raul Barreira dos Santos. Tá bom, obrigado. Tá? Mas eu disponibilizo o link lá no grupo. Ah, tá, beleza. Mais alguma dúvida, Vitória? Não, só isso mesmo. Tá ok. Pessoal, um pedido, chamem os colegas de vocês. Eu sei que muitos não têm internet, mas vários outros, eu consigo observar que tem sim internet, estão postando status, estão jogando, postam lives de jogos. E, pessoal, meia hora, 40 minutos, a nossa live hoje, olha aqui, não E foi Raul, 43 minutos, gente. Sim? o celular de Bruno ele quebrou. Sim. Aí ele vai pegar ele só amanhã, parece. Beleza, Tá então. quase semana assim. Não, tá ok. Raul, pra você ver, ó, como eu não aguento ficar sem estudar. Eu fiquei sem celular, expliquei lá no grupo para todos os professores, peguei o celular do meu irmão, agora eu tô estudando pelo celular do meu irmão, no sol quente, tal, aqui, sentindo o calor do inferno aqui fora da casa do meu primo, usando Wi-Fi. Aí minha irmã foi embora, acho que ela vai mandar meu celular vir essa semana eu acho, que ela tem que trabalhar também, aí eu acho que ela vem essa semana. Se não vir, eu vou continuar estudando pelo celular do meu irmão, só para mim não ficar sem nota e sem saber das atividades. Que bom, Raíssa. É isso que eu gosto de ver, essa animação. Então, Sempre. gente, Aprendi com você. era por hoje era isso. Espero vocês na próxima semana. Um bom final de semana. Descansem, aproveitem para descansar, colocar atividades em dia e assim que precisar estamos de volta, tá, pessoal? Tá. Ok. Até mais. Tchau. Até. Até. Aí, obrigado.